E aí, pessoal, beleza? Bora desenvolver um cadinho hoje. Vamos atacar o front-end. Vamos trabalhar com HTML. E já vamos criar aqui no VS Code, Visual Studio Code. Vamos criar nossa pastinha aqui, aula 5. Ou você pode dar outro nome. Selecione a pasta. E vamos criar nossa página HTML. Vamos ver o assunto dela de hoje. Bom, provavelmente você já sabe, que está aí no título do vídeo, né? Mas vamos criar um novo arquivo. Só cancelar essa mensaginha xarope aqui. No file, nossa index.html. E vamos usar o VS Code para ajudar a gente aqui a criar a nossa sintaxe do HTML, as tags iniciais. Beleza? Criamos então a página. O assunto hoje é sobre tabelas. A gente vai ver como é que utiliza, como é que funciona. E a gente usa bastante esse esquema de tabelas, tá? Para trabalhar com desenvolvimento. Algumas aplicações e sites bem antigos usavam até a parte de tabela para fazer o layout da página, tá? O layout. Então talvez você encontre alguma coisa no seu trabalho que utilize tabela para fazer isso. Mas isso é totalmente desaconselhável nos dias de hoje, tá? Porque a gente tem outros recursos, tem o CSS aí que ajuda a gente a criar coisas bem legais aí, referente à estilização, para se formatar, trabalhar bastante com divs para fazer isso, tá? Mas tabela já foi usado para esse propósito. Hoje em dia as tabelas são muito utilizadas para você poder retratar dados, né? Então quando a gente fala dos data grid, grid view, no fundo ali o que a gente tem basicamente é uma tabela. Por isso que é importante você conhecer ela na sua versão mais básica, no HTML, para você depois utilizar aí com jQuery ou você usar alguns frameworks que criam data grid views, como o nosso ASP.NET Core. A gente já viu um pouquinho deles aí no nosso projeto de livros. Aquele grid bonito lá que ele cria nada mais é do que uma tabela do HTML. Tá bom? Quando você trabalha lá com Angular e outras ferramentas, ele vai criar lá suas grids, né, para carregar os dados, mas no final, se você for lá analisar, dissecar, você está lidando basicamente com tabelas. Então vamos lá colocar um título aqui para essa página. Trabalhando com tabelas. E é bem tranquilo, tá? Trabalhar com tabelas. É mais a gente entender lá cada propriedade, o que compõe a criação de uma tabela. Tá bom? Então a gente vai criar a tag table de tabela. Então aqui eu abro, ela tem um fechamento. E a tabela a gente pode dizer que a gente separa ela em duas partes. A gente tem a parte do cabeçalho e a gente tem a parte das linhas, dos registros, né? E aí a tabela é formada por linhas e colunas e a gente vai ver como é que faz para criar isso, tá? Então vamos lá. Então a gente tem essa primeira tag que fica dentro da tabela, que é a tag tr, que é de table row, tá? Então com ela a gente consegue criar uma linha. E dentro dessa linha a gente consegue criar colunas. A gente pode usar a tag th, quando a gente está falando de título, né, de tabela. E a gente consegue criar aqui o título, o cabeçalho, né, as colunas que tem o cabeçalho de uma tabela. Então vamos pensar aqui, por exemplo, falando em livros, certo? Eu tenho aqui então, vamos dizer que eu tenho o código de um livro e eu quero criar mais colunas aqui. Então eu vou ter no table heads do th, então eu vou ter o nome, e eu vou ter também, por exemplo, a editora. Então código, nome e a editora. Então aqui eu estou montando a minha tabela, ela tem uma linha e essa linha ela possui 3 colunas, só que são colunas especiais que eu não uso a tag para coluna convencional, eu uso para criar um cabeçalho, tá? Show! Vamos criar agora os nossos livros, alguns só para exemplificar, tá? Então quando eu tiver um livro eu vou criar uma nova linha. E para poder determinar a informação que vai em cada coluna, eu crio uma tag td. Tá, esse TD serão as minhas colunas. Vai ser o table data, os dados da tabela, né? Então aqui que a gente vai ter essas informações. Então vamos inventar alguns códigos aqui só para a gente usar como exemplo. Então a gente vai ter os livros, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui por aqui. A gente tem, por exemplo. Vamos inventar alguns aqui, vai. Mais fácil.
Programando com .NET. Editora Joias. Beleza? Então criei aqui uma linha com um livro. Quero criar uma nova aqui, ó. Então a gente vai ter outra tag tr. E aqui a gente vai adicionando as nossas colunas, tá? Então vão ser 3. Vamos deixar um layoutzinho aqui. E eu vou montar mais 2 linhas, tá? No total vão ser 4. Então essa é a estrutura básica para trabalhar com a tabela, tá? Vamos só inserir os dados agora. Vou inventar uns códigos aqui. Vamos lá, desenvolvimento web, editora Joias, e vamos criar outra aqui. Opa, tá vivo? Vamos colocar aqui projetos ASP.NET Core MVC, também da editora Joias. Aí tá aqui então nossa tabelinha, tá? Inicial. Então temos o documento aqui HTML, passando rapidinho HTML tag principal, temos o head que é parte do cabeçalho, o título, as tags de meta, tá bom? Que você consegue configurar algumas informações. E aí temos o corpo da nossa página e a nossa tag de tabela. Nossa tabelinha é feita aqui através dessa tag e essas subtags que a gente utiliza. Ok? É isso. Vamos testar. Deixa eu carregar aqui. Então eu vou lá no diretório onde eu estou trabalhando, né, com a minha página. Abro essa página no navegador e está aqui, ó. Aparece pra gente a tabela, certo? Temos as colunas e temos as linhas também, certo? Com as informações. Então esse é o basicão de tabela. Aí eu posso incluir aqui, ó, de um jeito bem simples, colocar que eu quero bordas na minha tabela. Ó, e ele adiciona a borda para mim. E aí, essa não é a melhor forma de fazer, tá? Ela funciona só pro basicão, aí tem forma de você formatar isso, colocar um border style e outras coisas, tá? Que a gente vai ver com o CSS. Mas, por enquanto, isso aqui já nos atende. Tá, ó, se eu não me engano, aumentando esse carinha aqui, ele vai aumentando, ó, a borda, né? Acho que ele não aceita números quebradinhos, ó. São números inteiros para fazer isso aqui, ó. Mas esse 1 já nos atende por enquanto, tá? Tá aqui nossa tabela. Beleza? Então é bem tranquilo para fazer essa criação. E a gente tem alguns outros aspectos aqui, outros recursos que a gente consegue utilizar na tabela. Tá bom? Ó, então a gente vai criar uma outra aqui. Vamos dar depois desse table, a gente consegue até escolher esse recurso aqui para minimizar, né? A gente vai usar a quebra de linha, nossa tag BR lá. Eu quero criar outra tabela. Já vamos deixar esse border também aqui do jeito. E a gente vai ter aqui, ó, mais uma linha, tendo aqui os cabeçalhos. Então a gente pode ter, por exemplo, vamos pensar um pouco. A gente tem, por exemplo, ó, nome. Eu vou ter aqui, deixa eu ver, tem o nome, aí eu posso ter aqui, ó, notas, beleza, princípio são esse, nome e notas, então vão ser as minhas primeiras linhas, e aqui a gente vai atribuindo aqui outras linhas, tá? Boa, nome e notas. A gente vai adicionar aqui uma outra linha. Pode deixar aqui, ó. Certo. Nome, notas. E aqui a gente vai colocar assim, ó. Por exemplo, vamos pensar um pouco aqui. Média A. Ou média 1, média 2. E a gente vai ter aqui a média final.
certo? Então eu vou ter aqui, ó, nessa linha de baixo, eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas. Nessa de cima eu vou ter aqui, ó, tenho 2 a princípio, tá? O que eu vou fazer? Eu quero que essa coluna aqui, dentro dela, eu vou ter essa parte das médias, tá? Então eu vou trabalhar com esse esquema aqui de colunas, ó. Eu faço a costa, e ele vai ser um de 3, e eu vou unir essas 3 colunas aqui, tá bom? Beleza. E aí depois a gente vai criar nossas linhas aqui com as notas dos alunos. A gente vai ter o nome, a média 1, 2 e a média final. Vou colocar aqui, ó. Vou simplificar as coisas aqui para fazer a conta, tá? Então, tirou 6, 6, vou colocar a média 6. Beleza. Vou copiar aqui. João. 8, 4. Vamos criar mais uma coluna. Mais uma linha, perdão. Vamos inverter. Ele tirou 3, depois ele tirou 9. Beleza. Então aí são 3 e 3, 4. Ok. Vamos agora lá abrindo a página onde ela está ficando. Bora lá. Ó, então repara o que a gente fez aqui, ó. Eu criei uma tabela igual essa de cima, só que a diferença, ó, é que eu tenho essa coluna aqui, ó, de notas, e dentro dela eu vou representar todas as notas que eu tenho para os meus alunos aqui, ó. Então tenho média 1, média 2, mais a média final. E aí eu, dessa linha aqui, ó, dessa do cabeçalho, eu uni essas 3 colunas para representar dessa forma. Não ficou a tabela tradicional certinha aqui, né? Então quando você precisar fazer essas junções, para fazer uma tabela mais elaborada, você consegue usar esse esquema aqui do Coaspan, né? Quando eu quero juntar colunas, estou falando de Coaspan, estou unindo colunas. Quando eu quero unir linhas, aí eu trabalho com o esquema do Rospan. Vamos aplicar isso daqui para nome, né? Eu poderia juntar essas duas aqui para ter um nome. Vamos ver aqui. Eu tenho Rospan e eu quero juntar quantas linhas? 2 linhas, certo? A gente altera para 2 aqui. Aí ele uniu, só que aí deu uma bagunçadinha aqui, né? E aí eu tenho que depois ajustar aqui. Ó. É porque aí eu perco essa linha. Tá, bom, para simplificar, é assim que eu faço para juntar, tá? Mas só para simplificar, vamos deixar sem. Né? Só para ele não bagunçar toda a nossa estrutura aqui. Mas é dessa forma que eu consigo utilizar para poder juntar. Beleza? Bom, então de tabela, a parte básica é essa. E essa parte de você ter um cabeçalho, a tag certinha, a gente chama de TH. Você não usa o TD. Se você usar o TD, também funciona, fica igual, tá? Só que semanticamente o pessoal costuma utilizar o TH para poder formatar a parte do cabeçalho, definir o cabeçalho da sua tabela, certo? E o TD a gente usa para os dados mesmo, tá? Os itens de dados são cada caixinha aqui, as colunas. Belezinha? Vamos fazer uma última tabela aqui, só para fixar mais a ideia. Então a gente coloca aqui mais uma quebra de linha, BR. E vamos criar aqui nossa tag table. Deixar esse border aqui. Não é bonito usar essa carinha aqui, mas por enquanto é que nós temos. Enquanto a gente não vê o CSS, tá? Então, nós temos nossas linhas e aqui nós temos esse cabeçalho. Então vamos criar uma tabela aqui. A gente pode colocar um título antes, ó, só para ficar melhorzinho. Vamos colocar alguns títulos aqui nessas tabelas, tá? Por exemplo, a primeira, também aqui para segunda. A gente pode até deixar um espaço, né? Não ficar colado. Então esse aqui, ó, tabela de livros.
a segunda de notas. Deixa a página mais organizadinha, né? Ó. Beleza. Livros, notas. Aí vamos criar aqui, ó. Vamos ser polêmico. Vamos falar sobre times. Tabela de times. Boa. Então a gente vai ter aqui a equipe, o time. Nós vamos ter jogos. Vitórias. Empates. Derrotas. Certo? E aí tem os pontos. Beleza. Tabela, TR. E agora a gente vai criar os dados, agora de fato, tá? Então a gente está falando de 2, 3, 4, 5, 6 colunas, né? Então já vamos deixar a estrutura pronta, e depois a gente só complementa com os dados. Beleza. E agora, só antes da gente preencher essa tabela, só uma reflexão, né? Quando a gente está trabalhando com as ferramentas aí, não só HTML puro, né? Usando, por exemplo, você tem o JSP, que é bem antigo, né, no Java, mas você tem, por exemplo, no ASP.NET Core, ou então nas ferramentas mais novas, como é que funciona para construir um grid? Basicamente, você tem o cabeçalho com essas informações, e você insere essa informação uma vez, certo? E para a linha, você tem uma espécie de looping. Você pode ter um for lá, que ele vai preenchendo, ele mantém a mesma estrutura de um registro, uma linha, e ele vai complementando com os campos da sua collection, da sua lista de times, de equipes, de filmes, de livros. Então, com esse looping, aí você consegue construir a tabela. Esse é o segredo, a base para trabalhar com data grid e grid view. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar só 4 times, tá? Para não demorar muito, ser mais prático. A ideia você já entendeu de como a gente trabalha com tabela, tá? É mais para a gente reforçar o conceito aqui. Vamos lá. Beleza, preenchi aqui o primeiro registro. Vamos só ver como está ficando antes da gente colocar os demais. Para ver se está ficando certinho aqui, né? Você tem que ajustar alguma coisa. Ah, beleza. Coloquei aqui o Palmeiras, quantidade de jogos, vitória, empate, derrota e pontos, tá? Vamos complementar essa tabela. Então vamos lá. Qual é o time aí que tá bom aí? Eu não torço pro São Paulo, né? Que tá muito ruim, mas. Ok. Tudo bem, a gente coloca os melhores. Vamos dizer que o Palmeiras, que o Flamengo teve 2 vitórias e 1 empate. E uma derrota. Então ele teve 2 vitórias, 3, 6, um empate, 7 pontos, certo? Boa. Colocar aí o Corinthians. Ah, um ótimo, tá bom? O Atlético, não. Colocar o Atlético, Atlético Mineiro. Que tá muito bem, por sinal, né? Vamos dizer aqui que o Atlético teve 3 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota. Então ele conseguiu 3, 6, 9, 10 pontos. Tá bom? E o último time. Eu vou colocar o meu time aqui para passar vergonha, para sofrer, mas tudo bem. Já fomos um time legal, ganhava as coisas, mas que diferença agora, né? 2 vitórias e 2 derrotas. 6 pontinhos aí. E vamos só mudar, como o Atlético vai ter mais pontos, vamos deixar ele lá em cima, né? Pra ficar numa ordem decrescente aqui, ó. 10, 9, 7 e 6 pontinhos. Beleza. Não, mas ficou certo. Acho que a gente copiou demais, né? Eu sei que o Atlético tá bem, mas não precisa ficar acima do título, não, né? Ó, deixa ele embaixo do cabeçalho, pelo amor de Deus. Vamos corrigir aqui. Beleza, é aqui embaixo, não. Só relembrando a estrutura, tá? Ó. TR, TH para o cabeçalho, TR, TD para cada registro, TD é cada uma dessas colunas, são cada uma dessas colunas, e o table aqui fechando. Agora sim, ó.
Bonitinho. Beleza. Bom, então é isso. Simplesão, facinho, trabalhando com tabelas. Esse esquema aqui de você concatenar linhas, colunas, ajuda bastante, tá? Quando estiver trabalhando, aí você tem essa opção Rollspan, Colspan. Então é isso, espero que você tenha entendido. Se for com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se inscrever no canal, dá seu joinha. E é isso, pessoal. Eu fui. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.